Meus amigos, estamos de volta com mais um programa Colunas de Luz. Desejando a todos vocês muita paz, muita luz. Hoje nós escolhemos o tema A Crise da Morte para compor este programa e talvez até o próximo programa, se não der tempo de nós analisarmos tudo dentro desse tema, a crise da morte. O que é a morte? Essa é a grande pergunta que todos nós fazemos. A morte é a separação da alma do corpo. Para os materialistas, é quando a vida se encerra. E a própria alma, que, se ela existe, segundo os materialistas, cessa também com o encerramento da vida, com o encerramento do animismo do corpo, dos movimentos, da respiração, dos diversos órgãos. Os panteístas, antigos panteístas, eles achavam que todos nós, que a nossa alma compunha o universo, que eram centelhas de uma energia que compunha todo o universo, uma centelha inteligente. E que quando a pessoa morre, desencarna, essa centelha voltaria para o universo. Não, ela perderia a própria personalidade e ia compor uma energia que comanda todo o universo. Essa é a ideia dos panteístas, que também era a ideia dos saduceus. Se lembram que na época de Jesus, existiam 12 correntes de judaísmo naquela época. As mais fortes, as mais famosas eram os fariseus e os saduceus. Os saduceus acreditavam mais ou menos isto que os panteístas diziam depois de Cristo, que a alma também, com a morte, ela se extinguiria, que o espírito, a alma, existia no homem enquanto ele estava vivo. Uma vez morto, essa alma voltaria para Deus, que criou as pessoas, que criou todas as almas. Essa era a ideia dos saduceus. Os espiritualistas dizem que a alma é um ser moral e que ela mantém a individualidade mesmo depois da morte, que a alma continua apesar da morte. Então, nós sabemos que nós espíritas chamamos essa alma de espírito. E quando a pessoa morre, esse espírito se desprende dos laços que nos une à matéria e vai viver outra vida, que é a vida no plano espiritual. Então, é por isso que há essa diferença de conceitos. Nós espíritas, na pergunta 154 do Livro dos Espíritos, diz o seguinte, que o desenlace, que a morte ou o desencarne, não é dolorosa e que para os bons espíritos é até motivo de prazer, porque esses espíritos estão, na verdade, encarcerados neste corpo de carne, nesta roupa que nós vestimos temporariamente em cada estágio que nós passamos aqui no planeta Terra. Estágio esses para aprendizado para progredir, para evoluir.
Então, quando o espírito mais evoluído, ele desencarna, na verdade ele está sendo libertado. Libertado de um corpo que o exilou temporariamente para que ele pudesse progredir. Todos nós temos laços que nos ligam ao corpo. Todos nós que eu falo, nós espíritos. Esses laços, no momento do desencarne, eles vão se desfazendo lentamente. Começa dos pés, passando para as pernas, o abdômen, o tórax, e os últimos laços que se desfazem são os laços do tronco encefálico. Então, e hoje a própria medicina reconhece isso, o tronco encefálico que é a referência para nós afirmarmos esse indivíduo morreu. Porque o tronco encefálico não tem mais atividade. Quando se faz um eletroencefalograma, o tronco encefálico não manifesta mais energia. Então, está morto. Esse desenlace ocorre variadamente de indivíduos para indivíduos. Se a pessoa é um espírito evoluído, esse desenlace é mais rápido. Em questão de horas, às vezes, o desenlace acontece. O espírito se liberta deste corpo de carne e vai procurar o seu rumo com os outros espíritos simpáticos que normalmente virão recebê-lo. Os materialistas, as pessoas muito presas às matérias, esses desenlaces, esse desfazimento desses laços demora semanas, demora meses, pode demorar até anos. Nos casos dos suicidas, por exemplo, muitos assistem à própria decomposição do corpo quando foi sepultado. Constitui, portanto, já um sofrimento para esses espíritos. Assistir os vermes à decomposição do próprio corpo. Por isso é que o suicídio é muito condenado por todas as religiões, porque é o maior dos erros que o indivíduo pode cometer. Toda vez que nós desencarnamos, familiares, pessoas amigas, pessoas que nos são simpáticas, vêm nos receber para fazer com que nós possamos ter um conforto naquele momento do desenlace. E esses espíritos geralmente são familiares, é pai, é mãe, é irmãos, avós, amigos mais chegados, pessoas que nos admiram, pessoas que nós ajudamos e que já está no plano espiritual há mais tempo, já conhecedor dos mecanismos lá do plano espiritual. Então esses espíritos vêm nos receber. Nós vamos continuar esse assunto no próximo bloco. Vamos encerrar esse primeiro bloco e vamos depois continuar falando da crise da morte. Vamos, neste momento, chamar os nossos comerciais.